A gente tá falando como as coisas aumentaram, né? Como Sim. as coisas estão mais caras também. E isso mexe também com a cabeça da gente, né? Não só com o bolso, principalmente, É verdade. mas o quilo do tomate mesmo tá R$17. Tem lugar que tá R$17 o quilo de tomate. É muito alto e acho que é até um abalo psicológico quando você vai no mercado hoje em dia e um choque, né? Então, como é que a gente pode fazer para se organizar, para fazer o dinheiro render, digamos assim, né? E não ter esse abalo, esse choque quando a gente vai no mercado, se preparar psicologicamente também para isso. Olha a pergunta que a gente já começa. Como que a gente faz? Gente, a gente vive num momento muito delicado no Brasil, né? Onde 84% das famílias estão endividadas. Sendo assim, o poder aquisitivo do brasileiro geral ele diminuiu. Muito por conta de altos impostos e outras coisas a mais, mas nós temos que falar da nossa autorresponsabilidade, daquilo que está sob o meu controle. Eu não consigo controlar o que está fora, mas o que está em casa eu consigo. Então, como que a gente vai fazer para economizar se for fazer umas compras mesmo? Dicas práticas. É você ter o trabalho, normalizar o desconforto de fazer pesquisas. Ah, mas aí eu não tenho tempo. Enfim, você tem que escolher qual o seu difícil. É difícil pesquisar, é difícil não poder comprar, é difícil comprar e faltar. Isso aqui a gente está falando já o sintoma, porque a falta de dinheiro ela não é necessariamente, não, estou sem dinheiro hoje para poder comprar o básico. A gente sabe que estamos num momento delicado mesmo, onde sofremos problemas macros, né? Mas o nosso básico muitas vezes a gente não faz. E no início da conversa, a Giovana começou falando assim que na igreja é tabu. Não é só na igreja é tabu, e é incrível porque o livro que fala mais de finanças no mundo é a Bíblia Sagrada. E é onde a gente menos aprende sobre uma coisa tão interessante. Eu sempre gosto de citar, é praxe em tudo que eu faço, Mateus 6,24, quando ele diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A minha Bíblia está ao dinheiro, outros vão dizer a mamon. É uma entidade que o Senhor Jesus classifica, dá o nome de Senhor, que é como compete diretamente com ele, e a gente não fala sobre isso. Essa é a questão de tabu e a gente só vê os reflexos. Ah, eu não consigo mais fazer uma compra, eu estou endividado no cartão, eu estou sem poder pagar o básico, porque se 84% das famílias brasileiras estão endividadas, é lógico que tem muito evangélico cristão nessa situação também. E a dívida em si, não necessariamente essa dívida que a gente vê é uma dívida porque eu me endividei porque foi um problema de saúde, porque foi algo que estava fora do meu controle. São dívidas de consumo. Eu compro o que eu não posso pagar, eu antecipo prazeres que eu não tenho condição naquele momento e eu estou sempre atrás do mais, do mais, do mais. Então, quando a gente vem falar aqui que a Bíblia fala que não podeis servir a dois senhores, e eu estou endividada, e o problema da minha dívida não foi um problema de repente, não foi um problema de saúde, eu estou servindo aqui com o meu resultado financeiro a mamon. E olha como é pesado isso. A gente, enquanto cristão da igreja, que conhece, que se relaciona com Deus, e estamos servindo nessa área da nossa vida a um Deus oposto, a uma entidade que quando eu falo de problema financeiro, não é só a questão do seu número que está ruim, a sua saúde mental ela está ruim, porque é totalmente ligado, né, bilateral. Se eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema de saúde mental, e saúde mental, lógico, eu vou ter um problema financeiro. Eu estou falando de uma situação de problema familiar, né, atingindo ali o projeto maior de Deus, porque se eu tenho um problema financeiro na minha casa, eu não tenho atenção plena para as coisas importantes da minha vida. O meu esposo, os meus filhos, o trabalho que Deus me deu. Então, como resolver isso? Essa é a questão assim, cara, é a pergunta de R$1 milhão. Não é fácil, não é simples, não é do dia para a noite, mas começa com uma clareza. Primeiro eu tenho que saber como eu posso fazer para as minhas finanças começarem a servir então ao reino de Deus. Eu vou entender que eu preciso fazer coisas que talvez sejam muito básicas e que eu acho assim que isso não funciona. Como, por exemplo, eu vou no supermercado com uma lista de compras. Isso é honrar o que eu tenho e honrar a Deus. Mas muitas pessoas elas não se dão esse trabalho de fazer. Só que isso não é só uma questão de orgulho por não fazer. Existe toda uma situação emocional que a impede, inclusive, de fazer uma lista.
sabe, as crenças, aquilo que você viveu na sua infância, como era na sua casa. A nossa mãe não fazia lista, a minha mãe não fazia. Sim. Então, hoje, na minha vida também, eu não fazia. Porém, aprendendo sobre isso, eu vou... Porque isso não... o que acontece? Uma lista, ela vai dizer que você está se limitando. Você já vive tão preso na vida com tudo. Se eu for fazer uma lista, eu vou ficar mais limitada ainda. Ah, mas Sibeli, eu vou comprar o que o meu dinheiro der. Mas só que se você fizer uma lista, você faz em casa, olha o que tem dentro da sua despensa e você vai comprar só aquilo. Isso não é você estar sendo presa. É você administrando as suas finanças. É você fazendo... multiplicar aquilo que o Senhor Jesus te deu, porque tudo é dele, né? Isso é tão real, desculpa te interromper, mas isso é tão real que houve um tempo em que tinha um aplicativo que a gente fazia compra pelo aplicativo. Eu amava, porque é uma facilidade. Então eu me juntava com o meu pai uma vez por mês para a gente fazer. Ele é muito organizado, então ele tinha uma planilha. E a gente sabia quanto que a gente tinha pago nos meses anteriores naqueles itens. Aí ele abria um mercado, eu abria o outro, porque a gente comprava em dois, porque a gente comprava junto, né? Para conseguir ter o desconto de entrega e tal. A gente abria 2 supermercados. E aí a gente passava a tarde toda, eu ia. Ele vendo quanto que era em um, eu vendo quanto que era em outro, e a gente fechava 2 compras. E aí eu já ia com a lista para lá, ou seja, eu não estava no mercado. E os meses que eu fiz compra assim, foi o mês que a gente mais conseguiu... controlar mesmo, assim, eu comprava exatamente o que eu estava precisando, e aí a gente viu quanto que a gente estava economizando quando esse aplicativo parou, que eu fui para o mercado, e aí a gente fez compra, e eu percebi que eu tinha gastado, tipo assim, uns R$ 500 a mais. Eu parei pro meu marido e disse, não, a gente tem que parar com isso, porque a gente vai pro mercado e, vem ver uma coisa que a gente não tá precisando. Nem precisa, tá na promoção. Aí vai pegar, e aí eu voltei a fazer uma lista para poder ir pro mercado, para ver se a gente conseguia regular, mas Giovana, isso é muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para a nossa especialista. Participação especial aqui do Olha. Porque, primeiro, dizer que homem leva lixo para o mercado, porque esquece. Que vai... É verdade. Verdade. E segundo, em relação à pesquisa, veja só, Giovana, e aí todos os ouvintes vão concordar comigo. A gente, um exemplo, compra água sanitária no supermercado e o sabão em pó. Só um exemplo. Aí a água sanitária está a R$ 1,99 e o sabão em pó está a R$ 7,00. Aí em outro supermercado, a água sanitária está a R$ 3,00 e o sabão em pó está a R$ 4,00. Então a gente muitas vezes pensa que está economizando e, no final, isso também é estratégia para quem quer vender, né? No final das contas. Com certeza. E agora o impressionante é que é no bairro, no subúrbio, o público é o mesmo e os preços são diferentes. Por quê? Justamente por essa situação. No supermercado, ele tem assim, ó. Do dia 1º ao dia 10, ele tem uma precificação para alta. Do dia 25, do dia 20 ao dia 30, do dia 20 ao 25 também tem alta. O melhor período de você fazer supermercado é ali entre o dia 10 e o dia 20. Tá? Isso é importante. E porque todo mundo recebe, então tem isso. O supermercado ele tem margem muito baixa, né? O alimento ele tem uma margem de lucro muito baixa. Por isso, inclusive, que não tem tanta oferta de crédito para você fazer essas coisas todas. Então, isso é estratégia para justamente fazer. Ele faz a ancoragem de preço, né? A gente não compra o que a gente compra. A gente compra uma emoção ao que a gente pensou. No caso, claro, Sibeli, eu estou falando, como é que eu não vou comprar meu feijão, meu arroz? Mas quando ele diz, ó, no supermercado está um preço, no outro está um preço. Isso aí é uma ancoragem. Você foi pela água sanitária. Inclusive, quando você vê aquelas faixas grandes de supermercado que eles colocam aqueles produtos que são mais baratos e aquele que tem que estar na cesta básica de todo mundo. E aí, quando você fala, Pamela traz uma situação dessa que ela fala que ela ficava uma tarde pesquisando. Ah, mas eu não tenho tempo para isso, não. A vida é assim mesmo. Se o meu cartão passar, foi. E aí você vai servindo cada vez mais a mamão, porque você não consegue administrar, ser mordomo daquilo que está nas suas mãos. Gente, tudo dá trabalho. A vida dá trabalho, né? Porque criar filho dá trabalho. Se você tem um filho que você não quer ter trabalho, desculpa, você está fazendo a coisa errada. Trabalhar dá trabalho, viver dá trabalho, porque esse é o nosso trabalho. Então, como é que eu vou organizar minhas finanças para poder usufruir daquilo que Deus me deu, mas que é dele, porque não é meu, né? Muito crente, eu falo crente assim, porque, não, mas eu dou o meu dízimo e o resto, não, querida, continua sendo seu. E é um ponto importante de falar sobre dízimo, né? Porque quantos cristãos, na verdade, hoje em dia nas igrejas, a gente vê uma inadimplência muito grande dos irmãos em relação ao dízimo, porque tem uma raiz com dinheiro mesmo, eu já ouvi. É uma pessoa que era muito engajada, olha pra mim e fala, não dou dízimo, porque eu não entendo por que tem que dar dízimo. Mas tu vive na igreja, porque tu... Não, quando tu vai ver na igreja eu pago, tá bom, é meu dízimo.
a gente fica sem entender, né? Como é que um apego, cristão, ele não consegue dar dízimo. Gente, mas não é nosso. Você entender que não é meu. Porque a hora que ele quiser tirar, ele tira. É 10%. O dízimo, ele não faz bem para quem está recebendo o dízimo propriamente. Não é para o pastor que você está dando. Faz bem para você, porque é você descentralizando o seu coração. E outra coisa, dinheiro, ele revela senhorio, né? Então, assim, quem é que manda em mim? Se eu não consigo abençoar uma obra do Senhor, eu estou fazendo o que nesse mundo? Se eu tenho que cumprir um propósito aqui, porque se eu acordo toda manhã, se a misericórdia é renovada, eu tenho um propósito a seguir. E uma forma de fazer o meu propósito são através das finanças. Porque o que é que a gente faz hoje sem finanças, sem dinheiro nesse mundo? Entendeu? O que é que se faz? Porque para tudo na vida, a gente está aqui, tem uma estrutura, tudo na vida é com dinheiro. Então, é uma importância muito grande. E aí chega um crente e pergunta, eu não vou dar dízimo, ou qual é a sua opinião sobre dízimo? Eu nem discuto, porque eu sei que ele não dá. Sabe? Sim. Você precisa antes conhecer Deus, mas não é conhecer de saber todos os aramaicos e hebraicos da Bíblia, não. É se relacionar. Porque uma pessoa que ela tem um relacionamento com Deus, ela não vai deixar nunca de dizimar. E aí a gente vê a escala de valores ainda na escala de dízimo, que assim, não, eu dei meu dízimo, mas se começou a apertar um pouquinho, a primeira coisa que eu corto é o dízimo. Mas como é que eu vou me relacionar com o Senhor das minhas finanças se o mínimo que Ele me pede para o meu bem, porque o dízimo ele vai revelar o teu coração e vai te dizer, mamão, aqui tu não ganha de mim. Sim. Pode ser o que for, porque assim, gente, a gente entrega ao Senhor, né? Ele pede, ele diz que nos nossos fardos a gente tem que levar para Ele, mas eu tenho que fazer a minha entrega também. E quando eu faço isso, aí a proposta hoje era falar de emoções e dinheiro, porque o dinheiro ele é emocional e ele é espiritual justamente nisso. Se eu estou com a minha saúde mental fragilizada, como é que eu vou administrar as minhas finanças? É uma série como se fosse uma coxa de retalhos até você chegar, enfim, ao sintoma, o meu extrato bancário está resolvido, aí eu ter a consciência de que, ó, eu preciso anotar. Porque se eu não souber qual é o meu porquê, eu vou ficar fazendo métodos e aí não vai sobrar, não vai melhorar a minha vida com aquela situação específica e eu vou desistir. Quantas pessoas, olha, eu já anotei, fiz tudinho aqui, não mudou nada, porque não é assim. Eu preciso entender o que é que está fazendo eu agir daquela forma. É claro que pessoas hoje que têm uma família que vive com um salário mínimo, no mundo de hoje, foi como a gente começou falando, é muito difícil, né? Aí a gente fala de escassez absoluta. Pessoa que ela já acorda com aluguel que sabe que não vai dar. Mas a gente fala que o que acontece na maioria das vezes que eu acompanho é pessoas que ganham bem, muito bem, e mesmo assim elas vivem uma escassez e que você não consegue acreditar. E às vezes você vê até casos contrários, né? De pessoas que às vezes ganham um pouco menos, mas que têm uma vida mais estável do que alguém que ganha um pouco mais. Você fala, poxa, por que ele não tá batendo, né? A pessoa ganha um pouco mais Não fecha, né? e tá numa desorganização dessa. Uma pessoa que ganha um pouco menos, Exato. tá vivendo um pouco mais organizada ali. É tudo volta, né, pra pessoa que tá ali atrás, né? E aí, tu tava falando dessa questão do emocional, eu tava pensando o quanto a gente é visual, né? O quanto a gente às vezes compra, principalmente mulher, né? Mulher, shopping, andar no shopping, vai olhando roupa, vai. Às vezes, como o Lenil falou, a gente vai num supermercado, por exemplo, e a gente olha uma coisa que a gente nem precisa, mas eu tô olhando, tá aqui, aí tá R$1 mais barato, aí eu, nossa, tá R$1 mais barato, né? Então agora eu tenho que comprar. Ou compra na internet. Exato. Hoje a gente tem marcas que vendem coisas muito baratas na internet. E aí, porque é muito barato, então eu compro 10. Exato. E aí, como a gente vê isso no nosso meio também, assim, e são exemplos do dia a dia mesmo, né? Quantas vezes a gente não faz isso mesmo? De olhar visualmente, poxa, eu não preciso, mas eu quero naquele momento, e o crédito, né? O cartão de crédito, que é uma coisa bem perigosa hoje em dia, o cartão de crédito, porque eu não tenho meu salário, né? Eu tenho o meu limite. Exatamente. Enquanto tiver crédito, né, que o pessoal ainda fica brincando, né? Eu não tenho 10 mil, mas 10 de mil. Exatamente. Então a gente pensa assim, mas isso é muito sério. Houve uma época da minha vida, do meu esposo, logo no começo, que cada um tinha um cartão e deu errado na época, porque eu fui virando uma bola de neve. A gente parou e disse, olha, vamos parar com isso, vamos começar a viver mais controlado. E a melhor coisa que a gente fez foi reduzir, porque eu acho que ele tinha uns 3 cartões de crédito, eu tinha uns 2, 3 também. A gente, não, vamos reduzindo, e é muito melhor, porque fica tudo centralizado, fica mais controlado. Porque a gente pega um pouquinho em um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, e naquela época, que a gente ganhava cartão, né? Uhum. E aí a gente ficava endividado. Exato.
O cartão de crédito, ele tem uma situação assim, que ele faz a gente pensar que tem poder, né? Isso vem muito de nossa crença, aquilo que a gente viveu na nossa história. Se você foi uma pessoa que sofreu escassez na sua casa, que era tudo muito limitado, então você cresceu, é prazeroso você ter cartão de crédito. Só que o que acontece? Cada cartão de crédito, ele representa uma conta mental. Sua mente vai ficar assim, sua cabeça. É como se fosse um celular que ele começa a falhar, com muitas janelas em aberto. Independente se você deve R$1, 2 ou R$1.000, não importa o valor, porque o seu cérebro ele faz uma contabilidade mental. Então, se eu estou com o meu tunelamento cognitivo para cartões de crédito, vai faltar para eu dar uma atenção àquilo que é importante na minha vida. Vai faltar, inclusive, para a minha comunhão com Deus. Então, gente, é muito sério. Então, falar aqui, dar uma dica prática, comece a fazer uma planilha, não, comece a mudar o seu ambiente. Sabe, o seu ambiente, inclusive, online. Pesquisas foi confirmado que mulher que vive na rede social, ela gasta mais com produtos estéticos. Homens compram mais produtos automotivos, sabe? Se você sabe que você tem uma dificuldade de controle, você precisa se prevenir. E tudo começa pelo ambiente que você está. Não é a planilha que você vai fazer hoje, não é você... Claro, são dicas práticas que a gente tem que começar a fazer, mas não confiar que eu vou começar a anotar os meus gastos e a minha vida vai mudar. Sim. Porque se eu estou exposta aos mesmos estímulos, eu vou comprar. Porque eu compro se estou triste, eu compro se estou feliz, eu compro se eu briguei, eu compro se eu não briguei. A vida é uma emoção e é a parte mais fácil que a gente tem, principalmente para a gente do meio evangélico, que não utilizamos drogas para extravasar e aí a gente vai aos pés do Senhor. E a parte mais prática é comprar. Porque eu tenho uma dopamina liberada quando eu penso em comprar, não é nem quando eu comprei. Fui na internet e coloquei no carrinho, vou comprar. Tem uma visualização que é um gráfico. Ele vai, chegou no topo da dopamina. Comprei. Ela começa a baixar. Quando ela chega na minha casa, eu já não tenho mais prazer. Eu quero aquela sensação de novo. Só que isso não está muito escrito no meu cérebro. Agora você vai fazer isso e vai acontecer isso. Vai acontecendo emocionalmente. Aí eu compro de novo, me senti bem. E aí o reflexo vai vir na minha fatura de cartão. Se eu comprar à vista, eu começo a sentir que aqui eu tenho um amor e uma dor. Mas se eu vou para o cartão de crédito, só chega com 30 dias depois, eu vou comprar. Vou esquecer. E vou ficar naquela, não, mas eu faço. A nossa mente faz um cálculo assim. Não, mas R$100 eu consigo, né? Aí foi amanhã de novo. Mais 80, pouco mais deu R$2.000. Parcelar é o maior perigo. Mas aí eu tinha uma estratégia para isso. Teve uma época que eu ficava vendo as roupas, né? Aí botava na lista, fazia uma lista de desejos. Pronto, eu ficava feliz porque estava na lista de desejos, mas não comprava. Ou então eu colocava no carrinho, né? Eu colocava no carrinho, aí esperava, tipo assim, passava 2 meses lá no carrinho. Eita, esgotou, nem vou poder comprar. Mas aí eu não comprava. É uma estratégia, justamente porque você teve um pico de dopamina, mas aí eu não comprei. Aí eu começo. E ter cuidado com o que consome na internet. Eu acho que hoje, até no nosso meio cristão, a gente tem hoje uma influência muito grande de estética, enfim. E a gente consome muito esse tipo de conteúdo e acaba, né, se influenciando. A gente tá chegando no final do programa. Tá chegando rápido, né? A gente tá falando de dinheiro. Calma, Leninho tem essa pergunta. A gente ainda é bem participativo hoje, né? Temos que orar por ele, né? Eu sei por que ele tá assim. Porque ele quer casar, irmão. Agora que ele tá agora, você vai pra casar. Precisa guardar dinheiro, né? Pra casar. O índice mais alto de endividados está entre os evangélicos? Não tem, assim, uma pesquisa nesse sentido, né? Mas quando você fala que 84%, isso é uma estatística. Então, estamos aqui nessa sala, temos quantas pessoas? 5, 7. Então, 80% isso aqui, 8 vezes 7, 56. Então, 5 pessoas aqui têm dívidas, no mínimo. Sim. Entendeu? Então, se na igreja vai ter 100 pessoas, 80 pessoas vai ter, estatisticamente. Então, é no geral o Brasil. Então, eu posso pegar a população evangélica, que hoje corresponde a 50% do brasileiro, 100 milhões de habitantes, então 80 milhões de evangélicos estão endividados. As próprias igrejas, assim, já são endividadas, na verdade, né? Porque é justamente isso, mas vem da falta de comunicação, de educação. Esse último mês eu fui para 2 igrejas. E, assim, você começa a falar, as pessoas param, parece que você está falando de uma coisa que não com raiva, né? Tem gente que foi com raiva, né? Nunca tá irritado. A reação foi assim, como assim isso está na Bíblia? Como assim está aqui, nunca foi falado desse jeito, sabe? As maiores verdades sobre a organização financeira, ela vai estar na Bíblia. Aqui na Bíblia não tem ninguém miserável tipo, porque a gente tem muita crença, né? Ah, não, porque a Bíblia fala que um rico é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Gente, isso é crença. Aqui Jesus estava em um contexto. A gente tem Salomão, o homem mais rico da terra, foi na Bíblia. José, Abraão, Jacó.
como é que a gente não vai administrar o que a gente tem, Neemias que precisou e tantos outros que reconstruíram o templo de Salomão como foi feito? É tudo para a gente, porque nós somos filhos do dono da ouro da prata, nós temos o acesso livre a ele. Então, é inadmissível a gente não atentar para essa área da nossa vida que compete diretamente sem flertar com Jesus. Antes de qualquer coisa, se você quer melhorar suas finanças, medite em Mateus 6, 24. Medite de manhã, tarde e noite. E que ele vai mostrar a você onde você está sendo infiel nas suas finanças. Porque todo problema financeiro que a gente tem é uma quebra de princípio e princípio bíblico. Amém! A gente vai ter que ter uma terceira vida, né? A gente vai precisar de mais. É só. Tem que trazer uma vez por mês. Né? A gente está chegando ao fim do nosso programa.